Cumprimento a todas e a todos e desejo uma boa sessão, uma boa aula. Esta é a nossa primeira aula virtual desta disciplina Identidade da Educação Moral e Religiosa Católica. Espero que no final da aula nós consigamos atingir os objetivos. Como sempre, eu em todas as aulas, né, eu faço um enquadramento da sessão. Opa, não é esta, desculpem, não é esta apresentação. Cadê? Exato, está aqui. Eu faço mandei a apresentação, mas como eu vos disse, à medida que eu vou lendo, eu vou acrescentar algumas coisas, né, fruto da leitura de investigação. Como eu vos disse, a primeira coisa que eu faço é situar os objetivos. Nós vamos focar sobretudo nos objetivos. Esta disciplina é uma disciplina também como que ingrediente para as outras disciplinas, para o próprio curso, tendo em conta os objetivos. Do ponto de vista de objetivos, se já devem ter visto, nós temos apenas 4 objetivos. O primeiro é caracterizar o ensino religioso escolar, né? Devemos poder compreender o que é o ensino religioso escolar, conhecer a contribuição da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica na formação da personalidade, né? É um elemento extremamente importante, relevante desta disciplina. Como é que esta disciplina pode auxiliar, pode ajudar na formação da personalidade? Um aspecto muito discutido, que já ouvimos isso desde das primeiras conferências, é a distinção entre o ensino da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica e o ensino da catequese. Isto, do ponto de vista, digamos, de conhecimento acadêmico, do ponto de vista teórico e prático, nós devemos, esta disciplina tem por dever, por obrigação, e fixou como objetivo, portanto, saber diferenciar, saber distinguir esses dois campos de atuação. E temos um quarto objetivo, que é capacitar os formandos para a implementação do programa da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica nas escolas. Portanto, esta disciplina, juntamente com as demais, da didática, do ensino religioso, a pedagogia teológico-pastoral no segundo semestre, a didática do ensino religioso, a didática, exato, do ensino religioso, a didática específica do ensino desta disciplina. Portanto, isto que vai ajudar, né, para além da formação global que vamos ter, né, um domínio específico, no caso formos, né, convidados, chamados para sermos professor ou professora desta disciplina. A disciplina está organizada, já devem ter visto o programa, a distribuição, o planeamento dos conteúdos. Estamos hoje a abordar a identidade da educação moral e religiosa católica, e depois temos um conjunto de temáticas, um enquadramento histórico do ensino religioso escolar aqui em Cabo Verde, as tecnologias digitais. Eu trouxe no ano passado, eu abordei mais para o fim, mas achei interessante trazer um pouco mais para o início
tendo em conta que estamos a utilizar a metodologia, portanto, a modalidade do ensino e-learning e, portanto, tem ali um conjunto de temáticas que vamos abordar de forma assim muito suave, muito serena. É uma disciplina das disciplinas que permite uma discussão muito boa, não é? Tendo em conta que são temáticas, por um lado, do nosso campo de atuação enquanto fiéis, enquanto católicos, por outro lado, são textos, são temas baseados em obras do ensino religioso, do Secretariado Nacional de Educação Cristã de Portugal, que gentilmente nos ofereceram alguns exemplares. Estão a lembrar, na jornada, eu ofereci ao pessoal da Brava um conjunto. Temos na biblioteca, portanto, um conjunto. O que é que eu fiz? Eu, já desde o ano passado, fiz com a ajuda dos formadores do Secretariado Nacional de Educação Cristã, elaboramos primeiro este programa. Portanto, se repararem, não foi por acaso que eu convidei o padre Luís Miguel para proferir a conferência As Tecnologias Digitais ao Serviço do Ensino Religioso. E convidei o professor Dimas Pedrinho para a segunda conferência Identidade da Educação Moral e Religiosa Católica, e associamos esse ponto 7, o perfil do docente de Educação Moral e Religiosa Católica. Portanto, eu, para abordar este tema, portanto, esta disciplina, o que é que eu faço? Eu dialogo com esses formadores que são da área e, com base nisso, eu apoio portanto, nos livros, nessa compilação, não é, que eles nos disponibilizaram para a gente poder ter, não é, elementos, ter suportes muito mais, digamos, consistentes, né, e ter fontes, ter referências onde nós devemos ir fundamentar quando se trata de um trabalho académico. Desde logo, o trabalho de avaliação já foi solicitado, já temos as orientações e, tal como apresentado durante a semana, na aula que tivemos, creio, já não me lembro se foi dia 4 ou dia 5 de novembro. Portanto, este o trajeto, o percurso que vamos ter ao longo deste semestre, com uma abordagem assim participada. A próxima sessão, a primeira sessão é sempre mais difícil, é sempre mais complicada, não complicada, mais difícil, tendo em conta, por ser primeira, deve ser sempre mais instrutiva. Mas, por exemplo, para a aula do dia 27, o enquadramento histórico do ensino religioso nas escolas, já tem, né, a nossa terceira aula, você já tem todos os suportes e, como estamos uma semana, já podem ir com mais tempo, com mais vagar, ir lendo. Não precisa focar em todos os suportes. Imaginem se cada um ler um ou outro, temos ali, se não me engano, 4 referências, né? Podemos perfeitamente, depois desse enquadramento, estabelecer um diálogo. Aqui, nesta sessão de hoje, podemos, infelizmente, como eu disse, não pude enviar o vídeo, a gravação da conferência, mas quase todos participaram na conferência do professor Dimas Pedrinho sobre a identidade da educação moral e religiosa católica. E se repararem,
A apresentação que eu mandei foi, digamos, a partir daquilo que ele, no ano passado, terá trabalhado conosco, fruto das nossas discussões e um pouco baseado na conferência que ele proferiu, eu preparei esta, digamos, esta apresentação para servir de suporte, para servir de elemento de discussão e de apropriação deste conteúdo. Então, o que é que nós temos? Se vocês estão a lembrar, ele, para a identidade da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica, ele indicou 3 pontos de partida, né? 3 elementos importantes que nós devemos levar em conta. Não vou assim alongar tanto para não, portanto, tendo em conta que vocês já têm ou vão ter, né, acesso a esse material, estão a lembrar desses 3 pontos de partida, desses 3 elementos. Primeiro, a questão da transcendência. Segundo ponto, a evangelização, né, que é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade. E o terceiro ponto de partida é a escola. A escola enquanto lugar do conhecimento, enquanto lugar do amadurecimento da pessoa. Portanto, ao falar da identidade da educação moral e religiosa católica, devemos ter em conta esses 3 elementos. Agora, em que é que consiste cada um desses elementos? Primeiro, o ser humano, o ser humano aberto ao transcendente. Ali vocês podem fazer a ligação com a filosofia e todo o trabalho da teologia, não é? Vão abordar seguramente, ou já abordaram, ou vão abordar Santo Agostinho, né? Que é uma das referências nisto, nesta questão da transcendência. Temos a maneira de ser do cristão, ou seja, a antropologia cristã, também um outro elemento nesse aspecto, nesse primeiro tópico, nesse primeiro ponto de partida. E diz para, portanto, esta dimensão, a dimensão da transcendência, constata-se quer na história, na tradição e na cultura dos povos, vê-se nos seus comportamentos e nos seus rituais, e permanece à procura de caminhos espirituais de forma muito diversa. Continuando, diz que nessa questão da transcendência observa-se também o relativismo religioso e a indiferença, a questão do ateísmo como tentativa da negação da dimensão religiosa do ser humano, mas também existe ainda os fundamentalismos e a instrumentalização da Igreja, as concepções que não admitem conciliação possível entre fé e a razão. Fé e a razão é uma dimensão que vamos aprofundar graças a esta brochura, a este livro que eu apresentei há bocado. Vamos ter textos. Este primeiro tema é um tema assim um pouco um tema chapéu dos restantes temas que vamos abordar. Portanto, vamos de pouco a pouco aprofundar algumas questões, não é, decorrentes desta apresentação. Face à dimensão
transcendental da pessoa e ao fenômeno religioso, torna-se necessário elucidar, esclarecer e cuidar da nossa interioridade. A questão da interioridade é um aspecto a sublinhar que depois vamos retomar também em outras ocasiões. Diz ali que o ensino da religião na escola constitui uma exigência da concepção antropológica aberta à dimensão transcendental do ser humano. É um aspecto do direito à educação. Isso de acordo com a Congregação da Educação Católica, né, de 2009. Um texto que nós vamos também ver em outras ocasiões. Um outro aspecto relevante são os traços identitários dessa disciplina, né, que nós devemos ter em conta. São 5 elementos, são 5 traços, né, que nós, portanto, esta disciplina, enquanto promotora da educação dirigida à dimensão transcendental da pessoa, esta disciplina educa a dimensão religiosa dos alunos, veicula conhecimentos de âmbito religioso, nomeadamente cristãos, estuda o fenômeno religioso, cultiva a interioridade e contribui para a formação da personalidade rica de interioridade. A formação da personalidade, falei, é um dos temas que é um dos objetivos. Como é que esta disciplina contribui para a formação da nossa personalidade? Portanto, e tem aqui uma referência a um texto que vamos ver em outras ocasiões mais à frente. Portanto, esses traços identitários também são elementos importantes a ter em conta dentro desse primeiro pilar da transcendência. O segundo pilar, né, que é a evangelização. Portanto, evangelizar é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, né, uma citação que temos ali, e que nós devemos estar assim como um subtítulo nesse capítulo, e diz ali que a Igreja Católica procura proporcionar à pessoa a visão cristã do mundo, do homem e de Deus, e não se demitirá de continuar a oferecer com total liberdade propostas educativas. Aqui também uma citação da Conferência Episcopal Portuguesa de 2002, que é um outro suporte, uma outra referência que vamos abordar, né? Por acaso temos isso em fascículos, mas temos também em texto digital, em suporte digital, que vamos partilhar com vocês. Nesse segundo aspecto também temos, portanto, nesse ponto da evangelização, quais são os traços identitários? Tal como vimos no primeiro, na transcendência, aqui na evangelização também temos traços identitários. Aqui temos 7 traços identitários, não é? Que não vou referir a todos, mas sublinhando a questão da missão evangelizadora, a obediência a quem envia e é fiel, o anúncio do testemunho, enfim, são elementos, são traços que caracterizam, que suportam a dimensão, a segunda dimensão, que é a dimensão da evangelização. Continuando, portanto, com o terceiro elemento, o terceiro pilar, que é a escola enquanto lugar de conhecimento. Ali nós vamos ver
que em relação a esta disciplina há 3 aspectos a ter em conta, há vários aspectos, a ter em conta. Tem a ver, primeiro, a forma como as aprendizagens são estruturadas. Vocês no segundo ano, já vão manusear os manuais desta disciplina, os manuais que estão em uso nesta disciplina, através da disciplina da didática do ensino religioso. A professora Lígia, que está aqui, portanto, está a trabalhar com os estudantes do segundo ano, portanto, ali já vão ver esse aspecto da estruturação da disciplina, né, com muito mais profundidade, já numa perspectiva de como vão ensinar o ensino. É essa disciplina. Nós, neste contexto, estamos apenas a contextualizar, estamos apenas a situar, a ver os elementos identitários desta disciplina. Em relação, portanto, à escola, também, tal como nos dois pilares que vimos há bocado, tem também os seus traços identitários, os seus elementos, portanto, em matéria escolar. A questão, alguns princípios que vamos encontrar, rigor, exatidão, sistematização, questão da imposição, portanto, não deve ser imposto, mas deve ser proposto, tanto mais que a disciplina é facultativa, deve acolher a todos, né? Integrar, contribuir, né? Dialogar com todos os agentes da comunidade educativa. Deve ser, portanto, a disciplina é uma disciplina facultativa, mas para isso, para ter sucesso, deve ser atrativa, respeitadora das diferenças, relevantes, credíveis, enfim, ter essas características, né? Ter esses elementos que valorizam, que engrandecem a disciplina e fazem com que a disciplina seja um elemento relevante no projeto educativo, no contexto escolar, de uma forma geral. Julgo que a irmã Ana sabe muito bem, não é? Enquanto dirigente de uma escola católica que tem esta disciplina, que tem, dentre as várias disciplinas, esta como disciplina charneira. Há esse aspecto que é bastante discutida. Podemos, neste contexto, como vamos ter outras ocasiões, podemos ver, né, com muito mais profundidade. Diferencia-se, portanto, a disciplina diferencia-se da catequese. A catequese tem a sua origem, o seu lugar e a sua meta na comunidade. A comunidade é a origem da catequese. A comunidade eclesial é o âmbito e o lugar da catequese. A catequese tem, portanto, na comunidade como meta, não é? Realça, portanto, esses aspectos para ajudar a compreender, portanto, a catequese, essa diferença entre a catequese e o ensino da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica. Diz ali que a catequese é uma ação da comunidade eclesial que visa conduzir a vida em Cristo, não apenas no âmbito pessoal, familiar, profissional, etc., mas também no seio da própria comunidade. Para isso, promove não só o conhecimento das verdades da fé e a vida moral, mas também ensina a rezar,
a tomar parte na liturgia e nas diversas atividades, da Igreja. Isto está também nesse texto, a educação moral e religiosa católica, um valioso contributo para a formação da personalidade, que eu fiz referência e que vamos ver com muito mais, digamos, rigor, tendo em conta que, inclusive, faz parte do trabalho de avaliação solicitado. Portanto, teremos necessidade de quer de conhecer, quer de poder diferenciar, mas também, sobretudo, de fundamentar com traços, com elementos, a partir de elementos científicos, não é? A partir das referências que eu fiz, que eu apresentei há bocado. O que confere ao ensino escolar a sua peculiaridade, a sua característica, é o facto de ser chamado a penetrar no âmbito da cultura e de se relacionar com as outras formas de saber. Portanto, diz ali que no universo cultural que é oferecido pelas demais disciplinas, o ensino religioso escolar semeia os valores do Evangelho para que a harmonização da cultura se faça à luz da fé. E, continuando, diz que é necessário que o ensino religioso escolar se mostre como uma disciplina escolar, com a mesma exigência do sistema escolar que requer as demais disciplinas. E fala um pouco do diálogo, de alguns aspectos que nós devemos ter em conta portanto, quando se trata de ter em conta, de diferenciar o ensino religioso do ensino da catequese. Vou saltar essa parte, tendo em conta que vocês têm a apresentação, portanto, só para concluir esta parte e poder abrir o diálogo, portanto, em resumo, nós devemos levar em conta, né, que a identidade da educação moral e religiosa católica tem esses três elementos. É transcendente, educa a dimensão religiosa dos alunos, veicula conhecimento, estuda fenômenos, cultiva interioridade, etc., tal como vimos no início. É escolar, é evangelizadora, né, com a mensagem cristã, né, tendo em conta aquilo que eu disse no início, e, por fim, é escolar. Portanto, é uma disciplina escolar, com programa, com metodologia específica, com um sistema de avaliação, não é? E todas as regras, todos os requisitos que se exige para uma disciplina escolar. Portanto, para terminar esta breve exposição, portanto, é a parte escolar que deve ter, portanto, a disciplina Educação Moral e Religiosa Católica, introduzida na escola, né, para ter sucesso, tem de obedecer a três elementos. Primeiro, ser fiel à sua identidade, que nós vimos que são esses três elementos, a transcendência, a evangelização e a dimensão escolar, for um contributo para os objetivos educativos da escola, né? A escola
tem que sentir, tem que ver nesta disciplina como uma mais-valia, né? E as suas ações devem estar articuladas com as demais disciplinas, não é, que informam o currículo, ou seja, tem que ter a dimensão da interdisciplinaridade, não é, para poder, digamos, ter o efeito desejado por quer pela entidade promotora, no caso a Diocese, a Igreja, quer da parte do Ministério da Educação, que também tem interesse em como a disciplina deve ser uma disciplina exitosa. Portanto, de forma assim muito breve, é isso que eu queria apresentar, esses elementos, partindo do princípio que todos têm, podem colaborar, podem participar à luz, seja dos documentos, seja da experiência, né? Seja, digamos, da combinação da nossa experiência individual e coletiva e dos suportes que eu partilhei, né? Não obstante a apresentação foi partilhada apenas ontem. Portanto, era esta apresentação que eu gostaria de fazer. Agradeço a vossa atenção e devolvo a palavra para o público, para a sala, né? Quem deseja falar, quem quiser falar, seja fazer comentários, seja acrescentar, seja enaltecer um ou outro elemento, um ou outro aspecto, portanto, tem a palavra, né? Podem fazer isso com toda a vontade, com toda a abertura. Obrigado. Quem deseja falar, basta ligar o microfone, né? E falar. Professor? Denis, sim. Ora, estive aqui atento a ouvir as suas explanações relativamente à identidade da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica como uma das disciplinas hoje do nosso currículo de enaltecer e de, sobretudo, ressaltar o seu caráter não obrigatório, mas também de relevada importância no contexto que hoje estamos a viver, de termos homens e mulheres cada vez mais bem informados, capazes de dar melhores contributos para o desenvolvimento social e económico da sociedade onde ele está inserido. Vejo muita de uma questão de fortalecimento que esta disciplina pode vir trazer, é a questão do fortalecimento e do crescimento do homem em si, e dada a sua dimensão, porque o homem, enquanto ser constantemente em busca de novas experiências, sobretudo de respostas, respostas para algumas questões dentro de si, penso que algumas questões dentro de si relacionadas essencialmente com a busca de, digamos, de saberes mais, digamos, relativamente a Deus, a alguns fenómenos sociais, como o alcoolismo, a droga, saber enfrentar esses fenómenos, penso que a disciplina há de contribuir. Mas também a questão, muito também pela questão da religiosidade em si, porque enquanto cristãos temos este papel
de formar homens fortes, cristãos firmes na fé, de cada um encontrar o seu espaço dentro do cristianismo. Não estou a falar do catolicismo, mas sim do cristianismo em si. Então, de cada um buscar o seu espaço, mas sobretudo mais do que por isso é essa diferença entre essa característica essencial de existir a diferença entre aqui o evangelizar e o catequizar, que são dois aspectos completamente diferentes que nós queremos neste contexto evangelizar, o melhor ensinar a encontrar a Deus e as últimas respostas dentro de nós. Esta disciplina só terá, por aquilo que eu entendi, só terá o sucesso e o respeito que quer granjear dentro do contexto, digamos, da ambientalização dentro do contexto escolar, de ela se comunicar com as outras disciplinas e de se comunicar, aliás, e mais do que se comunicar, de respeitar aquilo que é a lógica da gestão escolar, da gestão do currículo em si. Então, daí esta disciplina ser uma disciplina, apesar de nova, que penso que vai conquistar o seu espaço, que já começou a conquistar, e a extravasar as fronteiras da simples sala de aula. Obrigado. Obrigado, Denis. Professor, Irmã Ana. Eu queria destacar a questão do rigor na disciplina, que o professor Dimas já falou, o professor já reforçou, que a disciplina de educação moral não é mais uma disciplina, é uma disciplina que tem o seu lugar, tem todas as características para ser considerada como qualquer outra disciplina. E somos nós que trabalhamos aí que temos que realçar e mostrar isso. De que forma? Respeitando a identidade da disciplina que o professor já acabou de dizer, esses 3 aspectos, transcendente, evangelização, e ter em conta o espaço, a escola. É um desafio também grande para os professores que abraçam essa disciplina, porque não é fácil, neste momento, no mundo que nós vivemos, ser atrativo, tornar isso visível, tornar relevante, credível. Exige carisma próprio, exige muito esforço, muito trabalho. Mas eu quero realçar esse aspecto de rigor da identidade, para desde o início criarmos isso, porque nós também tivemos experiência de FPS e educação cívica, que é visto como mais uma disciplina que qualquer pessoa poderia dar, que nós, pronto, demos o rigor que essa disciplina merece desde o primeiro momento, para sermos respeitados como tal. Acho isso muito importante. Exato. Sim. Professora Adriana, está escuro aqui, mas tive a oportunidade de ler, né, um das brochuras que o senhor mandou, e eu achei muito interessante o que o autor diz no final, né, da experiência própria. Não, por acaso não é a minha área, né, de lecionar, mas talvez a experiência como mãe de adolescentes, a gente tem um pouco daquele feedback desta disciplina na escola. Acredito que tornar essa disciplina mais atrativa para os jovens nesse momento e respeitar, né, a propriedade de cada um, respeitar, né, toda a cultura, né, de cada um e a sua identidade, eu acho que é muito importante para os professores dessa disciplina, porque o objetivo dela, sem dúvida, é o evangelizar, segundo João Paulo II, né, nos diz, né, a evangelização, né,
a todos da face da Terra. Mas, entretanto, torná-la atrativa para o jovem, eu acho que é um desafio muito grande para essa disciplina daqui para frente, tendo em conta tudo aquilo que nós estamos vivendo, que os jovens nesse momento é que estão vivendo, que são eles o nosso objeto, né, de dar, né, essa disciplina. Eu acho que assim, a gente tem que parar um pouco e pensar nesse aspecto dessa disciplina, de torná-la um pouco mais atrativa. Talvez não tentando impor aquilo que nós queremos, quisermos nós que todos tornassem cristãos. Mas talvez respeitar a individualidade de cada um pode ser uma grande saída para tornar essa disciplina mais atrativa para os estudantes, né? Para os adolescentes, no caso, que é para eles aí que vão ser lecionadas essa disciplina. Apesar de todo o rigor que tem necessário, já viu, ela tem um programa próprio, ela tem as suas regras que são próprias, e isso faz dela uma disciplina muito importante, como a irmã falou, mas também trazê-la para o campo da atratividade, das novas tecnologias, do respeito mútuo, né, dessa diversificação de pessoas que lá estarão, né, dentro da sala de aula. Talvez acho que seja um aspecto mais importante do que simplesmente passar o conteúdo da disciplina. Exato. Senhor professor? Eva? Alô? Sim? Olá. Olá, Eva. Olá, professor. Tudo bem? Graças. Desculpa pelo atraso, eu estive aqui. Hoje é que cheguei da viagem. Ah, sim. Só hoje. Opa, ainda bem. Eva, você... Eu até que tentei assistir as primeiras aulas, mas não consegui devido à falta de rede onde eu estava. Cheguei, hoje tive a preocupação de instalar tudo, só consegui pegar um pouquinho da aula. Exato. Mas eu queria passar a minha experiência enquanto professora de Educação Moral. Fiz a experiência no ano letivo 2019-20, enquanto professora de Educação Moral aqui. Então eu queria passar essa minha experiência e dizer que é possível, sim, fazer com que a disciplina seja respeitada na escola. Isto, de acordo com a nossa colega, é a professora ou o professor que faz com que isso aconteça. Eu, por exemplo, no início tive problemas porque os alunos tinham que apresentar a aprovação dos pais na matrícula. Não tivemos muitas inscrições, então tivemos que fazer tipo uma campanha na escola para os alunos poderem entender o que é essa disciplina. Fizemos a tal campanha, depois os alunos começaram a mostrar interesse. Porque esta disciplina é uma mais-valia para a educação, uma vez que não é uma disciplina virada para os valores, e hoje nós sabemos que estamos numa época em que há crise, podemos dizer, crise de valores. Não é por acaso que o nome é Educação Moral. Então, nós começamos a fazer esta campanha, tivemos muitos inscritos, mas tivemos problemas quanto ao horário, tivemos algumas desvantagens porque é facultativa, mas também foi posta no período contrário. Então, nós tivemos que fazer um trabalho de adaptação. Mas eu comecei, como a professora disse, dando uma motivação aos alunos. Eu comecei a aula mostrando aos alunos a música do Bachart, o valor da vida, acho, e também a outra música que é Fome de Palavra, para mostrar aos alunos que nós realmente estamos com fome de palavra, que nós temos meninas a se prostituírem, homens de idade a procurarem meninas vulneráveis, meninas e meninos que não querem estudar, mas que não sabem o valor dos estudos, que não sabem o valor da vida, etc, etc. E depois mostrar aos alunos o programa, o currículo e o livro, porque nós temos um manual para a disciplina. Mostrei, os alunos começaram a mostrar grande interesse. Depois nós fizemos aquilo que é a
a sua característica ligada à escola. Nós articulamos a disciplina com as outras disciplinas que os alunos estavam a estudar no nono ano. Eu, por exemplo, trabalhei em articulação com a professora de FPS, em articulação com a professora também de Ciências Naturais. Nós trabalhamos, por exemplo, com a professora do FPS, a professora dá aos alunos o conteúdo sobre o aborto. Nós também trabalhamos o aborto no nono ano. Então, nós fizemos trabalhos iguais, mas eu corrigia o trabalho na minha perspectiva, de acordo com a minha disciplina, ela corrigia de acordo com a sua disciplina, facilitando aos alunos esta adaptação. Também fiz isso com o professor de Ciências, que é em relação à vida. Trabalhamos o primeiro conteúdo, a dignidade da vida humana, como é que a vida se origina. O professor trabalhou de acordo com a ciência, eu trabalhei de acordo com a perspectiva religiosa. Depois nós tivemos atividades na escola, nós fizemos com que os alunos de educação moral participassem nisso, participassem no projeto da escola, mas levando a disciplina de educação moral. Por exemplo, no Dia Mundial da Luta contra a SIDA, nós levamos, juntamente com a professora de Formação Pessoal e Social, levamos o tema SIDA e vida, o amor faz a diferença, para mostrar que, valorizando a vida e valorizando também outros valores, como a solidariedade, a bondade, a dignidade que nós trabalhamos, nós podemos vencer o SIDA, que hoje é um problema grave. Então, nós levamos isso, fizemos, até nós tivemos a participação de muitas pessoas, levamos a Elsa para cantar, os alunos apresentaram poemas sobre a vida, sobre o amor à vida, sobre o amor ao próximo. Também trabalhamos a música dos calemas, o abraço. Nós trabalhamos quando trabalhamos o bom samaritano, o evangelho. Nós trabalhamos o bom samaritano e fizemos aquela comparação, e no dia da amizade, que é o dia, acho que é 14 de fevereiro, nós levamos o tema para a escola, partilhamos com a comunidade educativa o tema que nós estudamos, qual é o significado desse abraço de acordo com o papel do bom samaritano. Depois também trabalhamos o namoro cristão, enfim, a disciplina chegou à escola. Muitos confundiam com a catequese, mas depois nós fizemos um trabalho onde a disciplina ganhou o seu terreno de uma forma natural, de uma forma espontânea. Hoje, por exemplo, ainda não começamos, porque tivemos problemas da Covid, ainda não começamos, mas nós temos inscritos hoje no 7º ano, os alunos inscreveram autonomamente, sem nenhuma campanha. Nós já temos 75 alunos inscritos para o 7º ano e ainda temos do 9º e do 10º ano. É para ver que a disciplina não pode confundir-se com a catequese. Nós temos de levar a disciplina a sério, nós professores, levar a comunidade educativa a entender o que ela é e depois passar aos alunos esta ideia do valor da própria disciplina, porque, para mim, esta disciplina é uma mais-valia para a própria educação. Muito obrigada, senhor professor. Fiz-me entender? Obrigado, Eva. Eva é de que escola? Eu sou da Escola Secundária Doutor Teixeira de Souza, São Felipe, Fogo. Obrigada. Nada. Portanto, como sabem, nós temos esta experiência no Fogo, aqui na praia em Santa Catarina, em São Vicente. Santo Antão não conseguimos ali, Santo Antão não conseguimos porque, é como disse a Eva, lá era também para ser no 9º ano. O 9º ano é muito difícil, né? Tendo em conta que a carga horária é bastante pesada e geralmente a disciplina fica no horário contrário, né? E isso limita bastante. Mas, bom, são questões que discutimos ao nível da coordenação da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica. Por isso é que este ano
nem sequer iniciamos no nono ano. Deixamos, ao invés do nono ano, nós baixamos, demos indicações para iniciar no sétimo ano. Portanto, como forma de minimizar esse problema, essa questão que tem a ver com a complicação, com a sobrecarga das disciplinas e o facto de terem que participar num horário contrário. Não sei se há mais comentários, chegas. Boa noite. Janaína. Exato, Janaína Vicente. Isso. Boa noite. Na verdade, a minha dúvida, pronto, tinha duas questões a fazer sobre a questão do ensino da religião moral na escola. A primeira se prendia com a interdisciplinaridade, que acho que a colega falou, foi interessante o que ela falou sobre a experiência. Agora, gostaria de saber, por exemplo, ela focou no tema do aborto. Gostaria de saber da experiência que fizeram, não sei se pronto, chegaram a essa conclusão depois, quando trabalharam o aborto em duas disciplinas diferentes, se houve alguma mudança de pensamento em relação ao tema, quando foi trabalhada tanto na disciplina, não me lembro qual era, uma disciplina teoricamente mais técnica, e na religião e moral. Se houve, depois dessa correção dos trabalhos, uma disciplina trabalhada em comum, se os alunos tiveram uma mudança, digamos, de apreciação ou de opinião sobre o aborto, ao ser trabalhado tanto numa disciplina como na outra. Na verdade, é uma dúvida. A minha dúvida inicial seria como trabalhar essa interdisciplina, que eles fizeram isso. Agora, eu queria saber qual foi, se tiveram algum resultado nesse aspecto, se perceberam que houve uma mudança de pensamento, uma mudança, sei lá, de opinião, quando trabalharam, quando você apresenta do ponto de vista técnico, você tem algumas razões que justificam supostamente. Quando você pensa de um outro, numa digamos, religioso, você tem já um outro embasamento com algumas coisas diferentes. Realmente, se conseguiram perceber alguma mudança de pensamento, ou pelo menos alguma que tivesse suscitado dúvidas da parte dos alunos. E, pronto, isso era a minha dúvida, como eles fizeram essa experiência, gostaria de saber se tiveram um resultado nesse sentido. E a outra questão seria a questão de trabalhar a disciplina com uma escola que seja com pessoas de culturas diferentes. Se há se encontraram algum problema ou qual foi a estratégia utilizada. Que não é a minha área de trabalho, então, pronto, gostaria de saber a experiência, porque são aspectos que eu acho interessantes. Obrigada. Certo. Janaína, essas questões que você coloca são questões muito profundas que vamos ter que debater ao longo, né, cruzando as outras disciplinas, as outras áreas, né, até ficarem claro, né, entre nós. Sem que pretender responder. Se a nossa amiga quiser, pode responder sim. Eva, sim. Professor, infelizmente eu não consigo entender a pergunta. É que quando trabalharam o tema aborto nas duas disciplinas, a colega disse que a professora da disciplina, não sei, não me lembro agora qual, corrigiu o texto, não fez de acordo com a matéria, sim, e que da sua parte também fez o mesmo. A minha dúvida é assim, se vocês perceberam, se houve, pronto, não sei como é que isso ficou depois, se houve essa intenção de depois, pronto, ter uma conversa com os alunos de forma aberta, a ver se houve alguma mudança de opinião em relação àquilo que aprenderam na disciplina que seria mais técnica, quando colocarem em choque, ou pelo menos quando tiveram esses dois temas, quando trabalham em sítios diferentes, e se houve algum ponto ali de interligação, e se após isso houve alguma mudança de pensamento, ou alguma opinião diferente. Não sei se chegaram a perceber isso, ou se... Não sei se me fiz entender.
Alô? Banda fraca, linha fraca. Sim. Sim, não estou conseguindo entender, mas... Bom, Alô? sim, sim. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvir, Eva. Oi. Ah, sim, professor. Eu não entendi muito bem. Parece que ela pergunta que quando nós trabalhamos em articulação com as Exato. outras disciplinas, o que é que aconteceu, não é? Assim, que tipo de mudança observaram? Que tipo, portanto, sendo essas duas perspectivas, estão trabalhando o mesmo tema, no caso o aborto, uma professora, creio, de FPS, e você com essa visão, essa abordagem de educação moral e religiosa católica, que tipo de mudança, que tipo de transformação observaram, não é, nessa atuação conjunta? Ah, sim. Os alunos, quando trabalham o aborto na disciplina de FPS, eu também já trabalhei com essa disciplina, trabalham com o objetivo de perceber que... Sim? Sim, sim. Estão a ouvir? Estamos. Sim, trabalham na perspectiva de perceber, o aluno tem de fazer um trabalho, também não é um trabalho obedecendo à metodologia, não é? Tal como a disciplina que o professor está a trabalhar, mas a professora também pode estabelecer outros critérios. Eu não sei qual é que a professora estabeleceu, mas eu, por exemplo, eu não levei em conta a capa contra a capa, também o conteúdo, eu levei em conta a assimilação da ideia que nós estudamos, que é o do valor da vida, independentemente, tá bem? Daquilo que aconteceu, o aborto não é permitido. Claro que o livro que nós trabalhamos mostra todas as duas perspectivas, até os alunos ganharam com a disciplina porque o livro já trazia tudo trabalhado. Os alunos tinham de, no meu caso, eu avaliei este ponto, aprenderam ou não que a vida tem o seu valor próprio. Nós não somos o dono da vida. A vida é uma dádiva. Nós não podemos tirá-la. Foi isso que eu avaliei. E, no meu caso, os alunos chegaram àquilo que eu pretendia, porque nós já tínhamos estudado dignidade da vida humana, chegamos a esse ponto, eu queria que os alunos percebessem que nós não podemos tirar a vida, exceto naqueles casos que há uma legitimidade legal para tal. Por exemplo, no caso da violação, etc, etc. E os alunos realmente conseguiram, na minha disciplina. Na disciplina de FPS, os professores costumam fazer isso mais para avaliar se o aluno sabe ou não fazer um trabalho para uma apresentação oral. Eu, no meu caso, não precisava de uma apresentação oral do trabalho, mas sim esta conclusão de que a vida é uma dádiva, nós não podemos tirá-la. Certo? Vocês me entenderam? Exato, exato. Eu entendi, sim, eu entendi. Mas a minha questão Não era mais nesse entendeu? sentido. Não, eu entendi, sim. A minha questão era mais nesse sentido. Se os alunos, aquele ponto, eles responderem de acordo com a disciplina que estão a estudar, certo? Sim. É um outro ponto que é aquilo que eles realmente perceberam e a opinião que eles vão formar a assunto. Exatamente. Então, é nesse sentido, eu estou perguntando nesse aspecto, se houve depois um espaço em que pudessem avaliar, conversar com os alunos, sem aquele caráter de avaliativo, perceberem, quando eles encararam esses dois pontos de vista, tanto aquilo que, pronto, diz a lei, diz a ciência, e aquilo que é ensinado na disciplina, até que ponto eles, por si só, pudessem realmente definir os pontos ou, pronto, pelo menos formar uma opinião sobre essa questão. A minha dúvida é justamente essa, ao trabalhar em conjunto, mas sim, pronto, a parte dos elementos avaliativos, uma conversa aberta para ver, até entender essa parte técnica, até quando eles conseguem confrontar as opiniões ou pelo menos as questões, e conseguem ter pelo menos uma escolha ou uma orientação
ou uma definição, ou mesmo dúvidas. A minha dúvida era mais nesse aspecto. Não tanto no caráter avaliativo, mas no caráter de uma percepção da disciplina, uma confrontação e sim uma formação de uma opinião, uma definição, uma pré-definição, digamos assim, porque ainda são jovens, ainda têm, pronto, tem toda aquela questão de dúvidas que surgem, vão aprendendo as coisas, enfim, é mais nesse aspecto. Exatamente. Também essa foi a minha preocupação. Mas, infelizmente, sabe, nós começamos a atrasar. Começamos a aula de educação moral em novembro, 20 e alguma coisa. Depois nós tivemos a Covid. Tivemos que paralisar as aulas. Nós já tínhamos marcado rodas de conversa, conversas abertas com o pessoal do PMI, PF, que era o planeamento familiar, com a doutora. Até já tínhamos marcado uma sessão que é para falarmos do aborto ligado também ao suicídio. Mas só que, infelizmente, não conseguimos. Mas isto é algo que nós vamos retomar, porque eu vou trabalhar com esses alunos agora, no 10º ano. Então, o objetivo da própria professora aqui, Eva, é realmente ver a diferença que a disciplina é capaz de fazer nos alunos. Em relação, por exemplo, aos comportamentos, vi muita diferença. Os professores começaram a elogiar os alunos, começaram a participar nas aulas de educação moral. Certo, certo. Ok, estou a ver umas mãos levantadas. Não sei se é solicitação de palavra. Carolina, Cláudia, Maria Francisca. Carolina, deseja falar? Sim, senhor professor, boa noite. Boa noite. Sim, uma pequena constatação que eu fiz, eu vou falar um bocadinho da importância da disciplina para a escola, para o jovem e para a sociedade em geral. Tendo em conta que a escola é um lugar do conhecimento, da cultura e do amadurecimento da pessoa, em particular do jovem, eu, na minha opinião, penso que essa disciplina oferece um contributo decisivo para a formação moral e social do jovem. Está a entender? Certo, certo. Não só, ela também ajuda a escola a cumprir o papel enquanto um sistema aberto no organismo vivo. E tendo lugar como um lugar com o objetivo de formar a pessoa para a vida, eu considero essa disciplina muito importante. Eu tenho uma pequena questão, professor. Será que essa disciplina deixaria de ser facultativa um dia? Porque, tendo em conta a importância que ela tem, eu acho muito importante isso. Okay. Obrigada. Obrigada. A pergunta fica, né? Será que Tá bom. deixa de ser facultativo? Vamos referir. Quase impossível. Bom, aí vamos ver, continuando. Seria quase impossível. Vamos encontrar fundamentos disso, sobre isso. Nada é impossível. Não, estava a ver muito mais na questão de a pergunta que a pergunta seria sempre. Na próxima aula vamos abordar o enquadramento histórico do ensino religioso. Aí vamos ver, né, vamos chegar a esse ponto. O ensino confessional, o ensino não confessional, a época em que era obrigatório. Eu, no meu tempo, era obrigatório, Carolina. Mas agora não. Depois vamos ver porquê, etc. É só pensar no mundo com outras religiões. Exato, exato. A liberdade do Estado religiosa e laicidade do Estado. Exato, a questão da laicidade. Talvez por causa disso pode-se ver uma outra questão, por outro lado, tentar ver assim a globalização tirar algumas partes, um reajuste onde engloba a sociedade em si. Já sem aquela coisa de religião, não sei se... Mas pronto, isso já com o tempo, só Deus sabe como é que vai ser. Sim. Na próxima sessão, sobre o enquadramento. O enquadramento legal, o marco legal, o aspecto mais histórico-legal da disciplina.
Ivanilde Costa. Eva também quer falar. Sim, Quer tenho, falar e a irmã antes de mim, por isso. tenho se- Eva, a Lourdes. Carolina já falou, pode baixar a mão. Aham. Eva, se calhar, não sei bem, estou a ver várias mãos. Lourdes da Sim, Veiga Monteiro. sou eu. Vai. Muito bem, muito boa noite. Acabei de ouvir reflexões muito significativas, importantes mesmo, e não vou repetir. Apenas eu queria acrescentar alguns pontos que têm que ver com o perfil, que já vi no programa do professor, que vamos ver também. E a pergunta que a colega Carolina acabou de fazer sobre se de facto vai ficar uma disciplina, deixar de ser facultativa, e a questão que ela queria colocar, eu também queria colocar, que é a questão de católica. Eu penso que isso pesa muito por ser católica. Mas a outra coisa que eu queria deixar é o seguinte, por exemplo, nós temos escolas religiosas em Cabo Verde, que são católicas, e que têm a disciplina, mas na escola não temos alunos católicos, temos alunos com diferentes vertentes, e muitos, se calhar, que são filhos de pais que nem sequer têm uma religião, mas os alunos frequentam a disciplina de educação moral e religiosa católica. Temos. Então, para dizer que depende muito da pessoa, do perfil da pessoa que está à frente da escola, a responsável ou o responsável da escola. Por exemplo, tendo uma pessoa responsável da escola, certamente não depende da escola que estamos a frequentar hoje, para determinar quem fica à frente, mas se calhar um trabalho mais articulado com a própria pessoa que está no momento à frente da escola, isso se calhar facilitaria muito até na identificação dos alunos que iriam frequentar a disciplina de educação moral e religiosa católica. Queria dizer, citar algum ponto, tendo em conta a disciplina que tem lá, a palavra católica, justamente se calhar isso que pode ser uma dificuldade, que é dizer o seguinte, como o professor Lourenço bem sabe, normalmente na definição de currículo, sempre são as pessoas que estão à frente, dependendo da sua formação inicial, é que determina também o currículo escolar. Quando, por exemplo, temos as pessoas que definem as políticas educativas, ela é formada em ciências humanas, normalmente o currículo escolar baseia nas ciências humanas. Mas se temos pessoas formadas em ciências exatas, pode-se ver claramente também que as disciplinas funilam para essas áreas. Então é isso, depende muito de quem está à frente do processo. Para parabenizar a colega Eva e pedir também, se calhar, à escola, no sentido de aproveitar essas boas práticas e levar para as outras escolas que neste momento estão a lecionar esta disciplina, justamente para fazer com que haja, ou seja, tendo a motivação da professora que estou a ver agora, que ela é muito motivada, ter a motivação dela, transmitir para outros professores que neste momento estão a lecionar esta disciplina, justamente para aumentar a percentagem dos inscritos nesta disciplina. Fico por aqui, muito obrigada. Depois. Obrigado. Obrigado, Lourdes. Lourdes, nós temos agora, constituímos uma turma só com os professores desta disciplina, né, onde partilhamos a experiência também, utilizando as tecnologias, o Classroom e o Zoom, para essas partilhas. Obrigado pela contribuição. Estou a ver ainda mais pessoas com mão. Eva. Não, Eva já falou. Ivanilda agora. A Eva não falou. Ela pode falar, professora. Abstenho. Não faz mal. Se der tempo, eu falo. Obrigada. Desculpe, eu estou a confundir Eva com a nossa amiga ali, professora. Eu depois, se der tempo, senão haveremos ter outras oportunidades.
Sim, vamos ter várias oportunidades, tendo em conta também o adiantar da hora. Esta disciplina, portanto, como eu vos disse, é assim apenas um ingrediente para estimular debate. Veja, por exemplo, nós já temos uma questão que está agendada, que eu separei, que é o perfil do professor desta disciplina. Já vimos que tudo depende do professor. Então, vamos ter um tema, uma aula específica sobre o perfil do docente desta disciplina. Vamos ter uma aula sobre o programa, não é? O programa dessa disciplina, e vamos poder abordar, ver esses elementos, essa especificidade, essa questão do rigor que deve ter a disciplina, não é? No conjunto das outras disciplinas. Portanto, vamos depois, com o tempo, ver esses aspectos, aprofundar sobretudo, e nós estamos no início de uma caminhada, no início da formação. Esta disciplina, este ano, trouxemos logo para o primeiro semestre, geralmente, antes abordávamos mais à frente, né? Com outro grupo, depois de termos outros elementos para evitar, inclusive, para facilitar a compreensão. Mas, dado já são 21h e 20 e tal minutos, com a vossa permissão, nós podemos, tenho só a mão da Ivanilda levantada, mas disse que não faz questão de falar. Nós podemos ficar por aqui hoje. A próxima aula, como eu disse, é o enquadramento do ensino da educação moral e religiosa católica. Aí vamos encontrar outros elementos, vamos entender, aprofundar um pouco essa questão do ensino confessional, do ensino não confessional, ver alguns marcos, não é? Alguns suportes, não é? Para só depois é que vamos abordar mais tarde o perfil do professor. Portanto, este assunto continua, digamos, presente em todas as nossas aulas desta disciplina. Portanto, com isso e com a vossa permissão, se estão de acordo, nós podemos concluir a nossa aula de hoje. Esta semana, acho que já temos, portanto, em relação a esta disciplina, não há nenhum problema. Eu já ganhei um pouco, já as disciplinas, os professores já começaram, já terminamos uma semana, já não tenho assim tanta pressão, vou poder com muito mais cautela agora organizar o espaço Classroom e disponibilizar os materiais com mais tempo. Portanto, peço a vossa compreensão. E... Desculpa, professor, interrompê-lo. A irmã Ana Duarte queria e a Eva Lopes. Não sei se o senhor vai lhes permitir o uso da palavra. Elas queriam, eu penso que queriam falar. Não sei. Sim, estavam com... A Ivanilda, pode ficar para outra aula. Exato, como eu disse... Pode ficar para outra aula. Eu queria sim, mas pode ficar para outra aula porque o tempo também está muito avançado. Exato, era por causa do tempo que eu disse que como este assunto vai estar sempre presente, portanto a todo momento nós podemos voltar, né, a abordar um ou outro assunto, uma outra questão. Portanto, fica na próxima aula, professor. Certo. Portanto, não sei se há alguma pergunta assim específica, se não, podemos terminar a nossa aula, desejando a todas e a todos um bom final de semana. Espero que esta primeira semana, não obstante alguns precalços no início, não é, tenha sido proveitosa, não é? E acho que já arrancamos a partir de agora, não é? Cada um vai aperfeiçoando nas tecnologias, não vamos ter dificuldades. Vou
apenas enviar, reforçar mensagens para as pessoas que ainda não estão ativas no Classroom. Suponho que são pessoas, eu recebi alguns e-mails de pessoas que infelizmente desistiram depois de efetuarem a inscrição, não é? Por isso estou a conferir se temos todos, porque hoje há bocado estávamos 40, neste momento estamos 35, portanto, e a inscrição ultrapassa 50, a inscrição inicial. Por isso estou a fazer essa aferição. Mas termino realmente desejando a todas e a todos um bom final de semana, tudo de bom para vocês, para a vossa vida pessoal, familiar, né? Até a nossa próxima aula, que vai ser na quarta-feira da outra disciplina. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, bom descanso a todos.